Oi, eu sou a Yasmin, tenho 15 anos e fui diagnosticada com dislexia severa. Yasmin, conta pra gente como era antes do seu laudo. Eu comecei a escola antes dos 2 anos e a minha avó costumava me ajudar, já que ela era professora e dona de uma escola. E como foi pra você essa fase? Ela conseguiu te alfabetizar? Bom, ela falava que eu era meio preguiçosa, entendeu? Ela não me compreendia muito. Mas você acha que ela não conseguiu entender que na verdade não era preguiça, era uma dificuldade sua? Talvez seja os dois, mas eu acho que seria preguiça mesmo. Acho que ela chegava a entender que provavelmente era preguiça minha. Entendi. Yasmin, conta pra gente como eram esses sinais que você tinha da dislexia. Bom, eu tinha muita dificuldade em aprender, sabe? Eu demorava muito para memorizar as coisas, muito mesmo. Então, assim, era muito difícil de eu conseguir decorar até uma letra, decorar o nome de uma letra. Eu só conseguia escrever ela, só que eu não conseguia falar o som da palavra, eu não conseguia. Yasmin, como era para você, junto com seus amiguinhos da escola, em relação a essa dificuldade, esse atraso diante deles? Ficavam me chamando de burra e, na maioria das vezes, ficavam me humilhando. E para você, Yasmin, como eram esses xingamentos? Como você se sentia em relação a esses xingamentos? Eu me sentia uma pessoa que não conseguia ser capaz de fazer as outras coisas, entendeu? Eu não me sentia capaz de fazer algumas coisas, eu me sentia assim como se fosse uma minoria, sabe? Eu não conseguia me sentir uma pessoa inteligente, eu pensava que não seria capaz de fazer alguma coisa. E você acha que esse cenário, ele também te deixou insegura para aprender as matérias novas? Sim, me deixou muito. Eu me lembro que teve um momento muito específico que a sua professora, a primeira professora que passou vários anos sendo sua professora, ela em um certo momento, ela duvidou de que aquele trabalhinho da escola tinha sido feito por você, porque ela não acreditava que você era capaz. E reivindicar quando sou julgada injustamente, mas calo-me e a humildade prevalece. Eu deveria ter uma péssima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver. Tem outra aqui, ó. Posso ler? Ótimo. E você estava falando o que acontece na escola às vezes contigo? Não, às vezes as professoras mandam fazer redação, esse tipo de coisa. E eu faço, só que na maioria das vezes eles não consideram, porque acham que não foi de minha autoria, não foi eu que fiz. Não dão nota boa, porque eles acham que eu peguei por algum lugar, peguei por algum autor, alguma coisa parecida. Mas eles nunca acreditaram que foi eu que fiz. Você também passou a ter esse sentimento durante um tempo, quando você era pequena, em relação a essa alfabetização? Eu sinto esse sentimento até hoje, quando eu vou aprender algo, eu penso, caramba, acho que eu nunca vou conseguir fazer alguma coisa desse tipo, porque eu me lembro do que eu passei e é muito chato passar por isso, porque eu não me sinto capaz de fazer algo. E hoje, com esse cenário, você acha que você hoje, com seus 15 anos, você se sente mais forte em relação a como era antes? Antes você era muito pequena e tinha muitas matérias, muito conteúdo para pouca idade. Você acha que há uma cobrança muito grande nas escolas com crianças muito pequenas antes de amadurecer um pouco mais? Acho. Você acha que deveria ter uma cautela e esperar um pouquinho mais em relação a isso? Sim, porque pessoas que têm TDAH e dislexia têm muita dificuldade de aprender. Então, para eles, pode ser muita cobrança e normalmente pode acabar tendo vários problemas, assim, psicologicamente, pode afetar muito. Nessa época, nessa fase mais difícil da sua vida, nessa primeira fase antes do diagnóstico, você apresentou algum problema na saúde mental durante essa fase e precisou de auxílio psicológico? Sim. A Yasmin, ela fez medicamentos, ela começou com Ritalina, não teve efeito, e ela teve que fazer ansiolítico, ela foi diagnosticada com 5 anos, com ansiedade e depressão.
Ela se pintava de preto e tudo isso devido a essa dificuldade na escola e a humilhação que passava pelos amiguinhos pelas dificuldades. E você conhece hoje em dia quais são os principais e alguns dos aspectos da dislexia? As pessoas que têm dislexia costumam ver as letras assim de forma espelhadas, entendeu? Eu também fazia esse tipo de coisa, eu também via esse tipo de coisa. Sim, aí você fez o tratamento e existem outras também coisas que podem ser investigadas, como o PAC, que é o processamento auditivo central, que é a forma de você escutar aquilo e conseguir associar ao que você deveria realmente compreender sobre aquilo. Thrown into express feeling. Have you got it, Mr. Ishan Nandakishore Avasti? Você, pela sua trajetória até hoje, você acha que os professores na sala de aula eles estão aptos? Eles sabem formular provas e avaliações sobre isso? Não, eles não... A maioria dos professores costumam não dar a mínima para esse tipo de aluno, entendeu? Eles literalmente assim só dão a prova e é como se fosse um se vira, talvez você consiga, mas normalmente não é. E você acha que, sabendo dessas diferenças dos aspectos, de como seu corpo reage ao ler ou ao escutar, essas mudanças, que muitas das vezes é anatômica e fisiológica, você acha que é justo uma cobrança de prova com se vira? Não. Nem um pouco, né? O ideal, eu acho que o ideal seria você, em todas as escolas, deveria ter alguém para auxiliar a pessoa que tem TDAH ou dislexia. Eu acho que isso deveria ser, no mínimo, obrigatório, porque não tem como. E nessa sua trajetória, teve alguma professora para você, ou professor que tenha te ajudado nessa fase de alfabetização, essas partes mais difíceis, e como foi para você? Foi uma professora chamada Carla, ela era um amorzinho de pessoa, eu tenho certeza que continua sendo. Eu aprendi muitas coisas com ela e eu acho que eu comecei a interagir mais foi por conta dela, entendeu? Ela me ajudou muito na minha trajetória e foi por causa dela que eu aprendi muitas coisas. Ela fazia algum trabalhinho com você diferente? Usava alguns instrumentos ou materiais diferentes para você fazer os trabalhos? Trabalhos interativos. E foi com eles que eu comecei a conseguir fazer amizade. E os seus trabalhinhos? Você conseguiu aprender as matérias com esses materiais mais interativos? Sim, consegui. Muito bem. Como foi para você? Falando sobre a parte psicológica e a parte de evolução. Como foi para você ter uma professora que entendesse o seu problema e te ajudasse ali a estudar em cima das necessidades que você tinha? Eu me sentia mais segura, mais confortável, tanto que pra mim ela foi a melhor professora que eu já tive, sabe? Ela era uma professora assim totalmente incrível, eu tenho certeza que qualquer aluno que tiver aula com ela vai gostar muito dela. Você acha que ter se esbarrado com uma professora como ela vai trazer para você boas lembranças para o resto da sua vida? E é muito importante que todo mundo que tem dislexia, tem TDAH ou necessite de uma inclusão precise de ajuda? De alguém como ela? Sim. Aí a gente já quer chorar, que eu conheço. Yasmin, o que você acha sobre as cobranças de provas e como você se sentia quando era menor em relação a isso? Então, quando eu era pequena, eu costumava ficar muito nervosa na hora de fazer as provas. Então, assim, eu passava muito mal na hora de fazer as provas. Isso pode ser uma prova simples, mas pra mim era muito difícil. Então, eu ficava muito nervosa e precisava de ajuda dos professores. E você acha que é algo legal fazer provas, avaliar um aluno dessa forma, com esse tipo de pressão? Não. O ideal, eu acho que seria acalmar o aluno e, como eu disse, né, ter alguém para auxiliar o aluno, porque não faz sentido nenhum
a pessoa ter TDAH ou dislexia e você simplesmente só entregar a prova para ela. Você acha que mesmo se a pessoa não tiver um TDAH ou alguma deficiência ou algum transtorno, alguma dificuldade em relação à parte educacional, você acha que essa sensação de nervosismo, ela também não pode estar em outras pessoas sem o diagnóstico? Sim, muitas pessoas costumam ficar nervosas durante a prova, mesmo que não tenha nenhum tipo de transtorno. E, assim, eu acho que pessoas assim também deveriam precisar de ajuda, porque acho que uma pessoa ficar nervosa assim tão fácil, eu acho que pode ser até um pouquinho preocupante. A Yasmin, ela já teve desmaios durante a prova, ela já teve queda de pressão e a professora dela, essa Carla, a única que fez isso até hoje, não falava pra Yasmin prova, deixava ela fazendo outras coisas no momento que a turma estava fazendo prova e entregava a folhinha falando que era um trabalhinho e sempre percebia. E Yasmin observava o comportamento, se a mão estivesse gelada pelo nervosismo. Yasmin, diz uma coisa pra gente. Você acha que se tivesse alguma outra forma de avaliar o aluno, se ele está apto ou não para passar para a próxima série, você acha que seria mais válido algo que não tivesse essa cobrança em um dia específico, mas durante todo o semestre? Ou então algo mais interativo? Sim, eu acho que isso deveria ser algo mais visto nas escolas, entendeu? A Yasmin, quando ela sabia que era prova, ela tirava 0. Quando ela não sabia que era prova, achava que era um trabalhinho, ela tirava 10. E isso acho que por si só já justifica. Yasmin, o que você acha sobre provas, sobre avaliar o aluno com prova e quais eram suas sensações, principalmente quando menor, em relação a isso? Quando eu era criança, eu me sentia assim muito nervosa na prova, eu ficava muito ansiosa. Eu costumava chorar muito, muito mesmo, tanto que as professoras me ajudavam na maioria das vezes, mas assim, eu ficava muito nervosa nas provas, tanto que até hoje eu ainda fico nervosa muito nas provas, entendeu? Eu começo a pensar em muitas coisas, eu penso o quanto que aquilo ali pode dar errado. E a Yasmin, ela já teve desmaio durante o momento de prova, ela já teve queda de pressão. E uma das coisas que essa professora Carla fazia era não falar para Yasmin que ela estava fazendo prova e entregava a prova falando que era um trabalhinho. Ela sempre segurava a mão da Yasmin para ver se a mão estava gelada, se ela estava precisando de ajuda. E hoje você escreve livros, né? Que era uma das dificuldades, escrever, ler, interpretar. E hoje em dia você é uma mini escritora. Com certeza. E na hora de escrever, assim, eu não sinto dificuldade, entendeu? Eu não sinto dificuldade, eu me sinto muito confiante na hora de escrever. Já ganhou medalhas e premiação por conta de redação na escola. E não por ser uma questão inclusiva, porque essa escola atual nem sabe da dislexia. Foi uma das formas que a gente optou também, que foi um dos melhores caminhos que a gente teve, a gente fazer o tratamento por fora, e foi um dos métodos que mais funcionou com a Yasmin. Mas, Yasmin, fala também pra gente aqui sobre... Yasmin, agora você está fazendo esse vídeo para uma turma de futuros professores e eu gostaria que você explicasse para eles o que eles poderiam fazer para ser um bom professor. Eu acho que eles deveriam ter principalmente muita paciência, porque para ser professor claramente tem que ter paciência. Mas assim, alunos com muita dificuldade, eles deveriam assim ser escutados pelos professores, deveriam receber mais atenção dos professores e não serem humilhados ou deixados de lado. E subestimados, né? Sim. Porque a gente tem outros tipos de inteligência também vinculado e que não necessariamente seja da forma com que é explicado na sala de aula. Nós somos bilhões de pessoas, não tem como bilhões de pessoas funcionarem da mesma forma, né? E o que você vai deixar de recado para eles, de o que eles têm que fazer para o futuro para os alunos deles?